Olá, meus irmãos, paz e graça. Vamos para o nosso 20º dia de leitura. Hoje, com o tema A Tragédia Aguarda Aqueles que Permanecem Calados. Eu sou o pastor Patrick Ribeiro e você está lendo comigo o livro O Silêncio de Adão. Vamos para a nossa leitura de hoje. O que acontece quando os homens se esquecem de Deus e permanecem calados? Qual é o resultado quando se recusam a agir sacrificialmente em resposta à promessa de Deus? Tragicamente, convidam os outros a entrarem no caos do mundo na qual vivem. Para Judá, o caos era um futuro imprevisível. O que aconteceria a seu terceiro filho se ele o entregasse a Tamar? A incerteza quanto ao futuro paralisou Judá. Provavelmente pensou que, se despachasse Tamar, o problema desapareceria. O problema, porém, voltou. Sua fraqueza e artimanha foram ao encontro dele. Preste atenção ao restante da história. Lembrando que a história do capítulo do dia 19 deu início ao que nós estamos dando sequência hoje, ok? A esposa de Judá morreu. Terminado o período de luto, ele foi a outra cidade para tosquear suas ovelhas. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Timná para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Está lá em Gênesis capítulo 38, verso 13 e 14. Judá não havia cumprido a promessa de oferecer seu último filho para ser marido de Tamar. Mas Tamar sabia qual era o direito dela e decidiu corrigir o problema. Mostrou-se mais preocupada em continuar a descendência de Abraão que Judá. Judá viu Tamar e pensou que fosse uma prostituta. Outro homem em Gênesis, alheio à realidade ao seu redor. Deitou-se com Tamar sem saber quem ela era e seguiu seu caminho. 3 meses depois, Judá ouviu falar que Tamar estava grávida. Por ser um homem fiel à justiça, ele se enfureceu e ordenou que a nora fosse queimada, por não ter permanecido fiel. No entanto, Tamar, ao contrário de sua mãe Eva, fez uso da astúcia em resposta à fraqueza de Judá. Ele lhe pediu favores sexuais por tê-la confundido com uma prostituta. Tamar concordara, exigindo que Judá lhe desse o seu selo, seu cordão e seu cajado. Um estudioso observou que hoje essas coisas equivaleriam à carteira de habilitação e os cartões de crédito de Judá. Em uma jogada brilhante, Tamar preparou uma armadilha para o sogro. A filha de Eva inverteu a desobediência de Eva. Eva não fez uso de sua astúcia para derrotar a serpente. Tamar usou sua inteligência brilhante para cumprir a ordem cultural. Tamar desempenhou seu papel até o momento perfeito. Tamar, uma mulher indefesa, teve de condenar um homem desatento, mas poderoso. De acordo com a ordem de Judá, ela foi condenada a ser queimada viva. No caminho, ela disse a seus executores: A propósito, o dono deste selo, deste cordão e deste cajado é pai do meu filho. Judá caiu na armadilha. Teve de admitir a verdade. Depois de anos de mentiras a Tamar, ele disse com sinceridade: Esta mulher é mais justa que eu. Como Deus reagiu? Deus reagiu abençoando Tamar com 2 filhos gêmeos. O silêncio, a desatenção e o engano de Judá exigiram que Tamar entrasse na incerteza de seu mundo. Ao calar-se, ele negou a Deus por não ter confiado seu futuro a ele. Foi a imobilidade obstinada de Judá que ameaçou sua semente. Ele imaginou que, ao proteger seus interesses, salvaria seu último filho. Mas estava errado. Se não fosse por Tamar, a promessa de Deus teria morrido com o último filho de Judá. Se não fosse por Tamar, Davi não teria nascido. Se não fosse por Tamar, Jesus não teria nascido. Nesta história, Judá teve uma visão míope, egoísta.
Foi Tamar quem deu uma visão maior e altruísta a Judá, tal qual Adão, Abraão e Ló. Judá não entendeu as consequências de longo prazo de suas ações. Seu silêncio causou impacto nas gerações da humanidade. O Evangelho de Mateus homenageia a coragem e a astúcia de Tamar ao incluí-la na genealogia de Jesus. Um registro da genealogia de Jesus, o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. E Abraão foi pai de Isaque, e Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e de seus irmãos, e por Tamar. Judá foi pai de Pérez e Zerá. Mateus 1-3, tradução do autor. Adão não estava sozinho em seu silêncio. Ele foi um homem semelhante a nós. O caos entrou em seu mundo e ele escolheu esquecer. Foi passivo, escolheu silêncio e foi ausente. Sua escolha de calar-se se estabeleceu um mundo para a desobediência dos homens desde aquela época. Adão calou-se. Adão não se calou apenas com a serpente, calou-se também com Eva. Nunca a fez lembrar-se da palavra de Deus, nunca lhe mostrou uma visão maior. Não esteve ao lado da esposa na batalha de sagacidade com a serpente. Ouviu passivamente quando a esposa falou em vez de falar com ela em um clima de respeito mútuo. Não estou dizendo que Adão devia ter falado por Eva ou para Eva, como um pai fala com o filho ou o superior fala com o inferior. Muitos homens cometem esse erro. Também não estou sugerindo que os homens devem falar e as mulheres devem ficar caladas. Tanto os homens quanto as mulheres são criados à imagem de Deus para falar. E foi exatamente nesse ponto que o primeiro homem pecou. Adão desobedeceu por não ter falado com a serpente e a esposa. Foi ausente e passivo. Seu silêncio simbolizou recusa em envolver-se na conversa de Eva. E Deus castigou Adão por seu silêncio. E o homem, o Senhor Deus, declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você alimentará dela todos os dias da sua vida. Gênesis 3:17. Deus castigou Adão por ter comido do fruto proibido, mas castigou também por ter dado ouvidos à sua esposa. A desobediência de Adão foi um processo. Adão calou-se e depois comeu do fruto da árvore. Sua desobediência não começou quando ele comeu, mas quando ele se calou. A desobediência a Deus foi resultado de Adão não ter participado da conversa da esposa. Ele foi um homem calado que acabou descumprindo uma ordem clara de Deus. O silêncio é letal. Como todo homem, eu me calo da mesma forma que Adão. Às vezes fico emudecido diante de minha confusão. Quando minha esposa pede que eu conte uma parte íntima de mim, isso geralmente me irrita. Quando ela chora, fico às vezes bravo com ela. Suas lágrimas me assustam, porque não sei o que fazer com elas. Quando ela me diz que cometi um erro, defendo-me até as últimas consequências. Se ela encontrar um erro em mim, encontro 10 nela. Recuso-me a estar errado. Uso palavras, falo, mas uso as palavras para destruir o relacionamento, como fez a serpente no jardim. Contudo, se minha esposa conseguisse raspar a superfície de minha raiva, descobriria que me envergonho do que há dentro de mim. E se eu lhe contar meus mais íntimos pensamentos, sonhos e dúvidas, e ela me rejeitar, lembre-se de minha história. Sou um homem que se sente um impostor. Já admiti que não tenho nada a oferecer. É melhor, penso erroneamente, esconder-me por trás de meu silêncio. No entanto, o silêncio não é ouro, o silêncio é letal. O silêncio de Adão foi letal. O silêncio trouxe o rompimento de uma relação e uma última análise trouxe a morte. O que meu silêncio fez com minha esposa? Apontar um dedo para ela e a culpar por querer muitas coisas? Assim como Adão, quero culpar minha esposa por todo o caos de meu mundo.
Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira que me deu do fruto da árvore e comi. Gênesis 3:12. Ao culpá-la, tira a responsabilidade dos meus ombros. Meu silêncio pede que minha esposa entre na confusão da minha vida. Exige que ela me importune em toda interação. Quantas vezes lhe fiz esta pergunta por pura frustração? O que você quer que eu faça? Se você me entregasse uma lista exata, eu poderia fazer o que você quer e você seria feliz. Entregue-me a lista. Nunca vou falhar. Vou saber o que fazer todas as vezes. Por ser um homem que se sente imperfeito e incompetente, é importante que eu nunca esteja errado, nunca seja culpado. E assim os homens se escondem no trabalho, nos passatempos e nos esportes, em coisas menos importantes que relacionamento. Permanecem calados ou escondido, torna-se nossa melhor defesa contra o medo. E é exatamente aí que está o problema. Meu silêncio é uma defesa contra o caos, não uma entrada no caos. Quando se recusam a entrar no caos da sua vida, os homens perdem uma grande oportunidade. Deus criou os homens à sua imagem para que eles entrem na vida das outras pessoas, mesmo quando estamos com medo, para fazerem diferença, deixarem um legado. Criou os homens para trazerem redenção a um mundo trágico ao refletirmos o mover de Deus quando nos relacionamos com os outros. Criou os fortes para protegerem os limites dos que os rodeiam. Criou-os para terem uma visão de futuro para as outras pessoas, para viverem com finalidade de levar adiante essa visão. Todo homem, porém, sente o toque da tragédia. Foi prejudicado pelo pai, pela mãe, pelos avós, pela esposa, pelos filhos, pelos superiores e pelos sócios. Todo homem sabe muito bem que este mundo é perigoso e conhece o perigo de correr risco, seja no relacionamento, seja no trabalho. Muitos homens estão convencidos de que a confusão dos relacionamentos e a incerteza do futuro são capazes de destruí-los. Portanto, permanecem em silêncio. Mas, quando se calam, os homens negam a existência e a bondade de Deus. Essa ideia me perturba. Incluo-me na categoria daqueles que acreditam em Deus. Mas quando me calo, vivo como ateu. Ao dar testemunho de minha crença, demonstro que o caos é mais poderoso que Deus. A fala é o portão do relacionamento. O silêncio é o guardião. A Bíblia hebraica ensina-nos que as palavras nos tiram do silêncio e nos conectam com Deus. E, se estivermos poderosamente presentes em nossas palavras, teremos a grande oportunidade de trazer à vida as áreas onde a morte reina. Mas quando junto com essa oportunidade vem um aviso terrível, nosso silêncio destrói. Não há meio termo. O Rabino Pinchas de Kouritsa resume bem a ideia. O mundo é como um livro que pode ser lido em qualquer direção. Há o poder de criação, de criar alguma coisa do nada. E há o poder de destruição, de transformar alguma coisa em nada. A cada momento da minha vida, equilibro-me entre a criação e a destruição. O silêncio destrói, a fala cria. Embora se eu seja um homem calado, quero ser um homem que fala, que está presente, que como seu Deus cria algo do nada. Conclusão da primeira parte. O homem pode ser compreendido se conhecer as perguntas que queimam como fogo dentro dele. Para muitos homens, uma pergunta se destaca por ser a mais importante. O que deve fazer? Quando os homens sentem a mais profunda agonia, é essa a pergunta que fazem. Quando se veem em um lugar na qual a pergunta não pode ser respondida, o homem se muda para outro no qual ela pode ser respondida. Quando olha ao redor e percebe que se enredou sem querer em uma situação confusa que exige coragem e criatividade, ele encontra um jeito de voltar à esfera da administração, a uma atividade ou responsabilidade na qual sua aptidão e conhecimento são úteis, na qual sua incompetência e seu medo não serão expostos, na qual
não se exige a coragem de viver em um mundo imprevisível. Em resumo, ele se retira para um lugar onde possa encontrar resposta à sua pergunta escaldante. Quando foge do terror, do mistério, em busca dos confortos da administração, o homem transige com ele próprio. O homem governado pela exigência de que sempre sabe o que fazer, não consegue sentir as grandes alegrias da masculinidade. Ele violou seu chamado e traiu sua natureza. Deus deseja que o homem fale dentro da escuridão, fale quem é Deus e o que ele tem revelado sobre a vida e com essa lembrança, ocupando o lugar mais importante de sua mente. Envolve-se em seus relacionamentos e responsabilidades com a força imaginativa de Cristo. Deus está contando uma história cheia de vida, amor e graça, uma história de odiar o mal e amar o bem, uma história rica em drama, poesia e paixão. Quando vemos sua história ser contada por meio de nossa vida, encontramos coragem para enfrentar a confusão inevitável da vida. Encontramos força para seguir em frente, para correr riscos, para ter relacionamentos fortes, porque estamos envolvidos na história maior de Deus. Deus deseja que vençamos o silêncio de Adão. Devemos nos entregar a Deus e confiar totalmente em sua bondade e, com a liberdade criada por essa confiança, devemos mergulhar fundo na incerteza perigosa com uma palavra edificante. Esse mergulho pode ser algo tão simples quanto encorajar uma criança dando mais atenção a ela, ou algo tão terrível quanto entregar o coração a alguém que não o deseja. No entanto, é aí que está a dificuldade de vencer o silêncio de Adão. Temos o medo. O compromisso de entrar em ação cria um medo saudável. Percebemos que não há nenhuma regra a seguir, mas nas arenas nas quais decidimos entrar. Isso, porém, cria uma sensação de expectativa. Quando resolvemos falar na escuridão, Deus nos dá coragem. Não a coragem que aquieta as pernas trêmulas, mas a coragem que nos ajuda a seguir em frente com elas. É um processo interessante. Quando caminham com fé, os homens se conscientizam mais de que necessitam de Deus. Portanto, o buscam com mais sinceridade. E, quando o buscamos de todo o coração, nós o encontramos. Essa é a promessa. Os homens que passam a vida buscando Deus são transformados silenciosamente de homens simples em presbíteros, homens piedosos que sabem o que significa confiar em uma pessoa quando não há nenhum plano a seguir, pais espirituais que entram nas cavernas escuras das quais os filhos fogem, mentores semelhantes a Cristo que falam dentro das trevas com força em vez de controle, com delicadeza em vez de força destrutiva, e com a sabedoria que abre o caminho em meio à confusão, até chegar à beleza mais adiante. Para entrar no caminho da masculinidade, é necessário atravessar a porta estreita da paixão sincera para uma entrega completa a Deus. O caminho adiante da porta é a liberdade de falar na escuridão, como alguém que ouve e ecoa a voz de um Deus da qual nos lembramos bem. Chegamos ao final da primeira parte do livro e o nosso capítulo falou das consequências de se calar, e eu tenho certeza que nós temos aprendido muito com o final do capítulo 7 e eu te aguardo amanhã. Leia o livro, leia o nosso resumo, comentário no nosso blog, o link está aí na descrição. Curta, compartilhe e ore cada vez mais. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã. Tchau.